Olá, esse é mais um episódio do Laguna Cast. Hoje vamos falar sobre negócios, principalmente voltado para o mercado de franquias, um mercado altamente promissor. Temos a honra aqui de receber o Leonardo dos Anjos, diretor da Anjos Colchões e também diretor da BF Regional Sul. Prazer recebê-lo, Leonardo, obrigado pelo seu tempo. E queria que você se apresentasse aí para o nosso público, falasse um pouquinho mais da tua trajetória, do teu papel hoje nesse mundo do franchise. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Richard, pelo convite. Então, hoje estou à frente tanto da Anjos Colchões e Sofás, a nossa franquia, que antes de tudo a gente veio com uma fábrica, e tive a honra no começo desse ano de ser nomeado como diretor da Regional Sul da ABF. Então, é algo assim, eu falo sempre que a ABF foi quem nos abriu as portas, onde a gente aprendeu muitas coisas de franquias. E agora, tudo que a gente aprendeu, a gente precisa também ensinar o pessoal que está começando, como a gente estava trocando umas ideias aqui anteriormente, né? Então, agora, junto nesse novo papel aí da ABF, vai ter muitas viagens, mas o mais legal de tudo é que a gente cresce com esse network, a gente cresce com pessoas capacitadas e aprendendo com quem já passou pelo caminho que a gente quer trilhar, né? Muito legal. A gente, para quem não sabe, né, recentemente se afiliamos à ABF, né, se associamos à ABF. É um prazer enorme estar junto com grandes marcas como a que você lidera. Eu te conheço do lado pessoal também há muitos anos, acompanho a tua trajetória desde o começo aí da tua carreira. E é muito legal, é muito admirável ver uma segunda geração, né, seguindo os mesmos passos da sua família, com muito comprometimento, e agora liderando a nossa regional aqui no Sul. Então agora a gente pode até falar que conhecemos o diretor, né? Então vai abrir portas mais fáceis para nós, né, Léo? Com certeza. E o mais bacana de tudo isso é que o que é a ABF, né? Eu acho que a gente tem que falar, é a Associação Brasileira de Franquias. E assim, é uma instituição não governamental, não uma instituição que visa fins lucrativos, ela visa o franchising brasileiro. Então, se a gente pegar números como nos Estados Unidos, os Estados Unidos gira em torno de quase $1 trilhão. Esse ano está para atingir $1 trilhão. E o Brasil está girando em torno de 300 bilhões de reais. Então, dá 50 e poucos bilhões de dólares. Então, assim, a gente vê uma distância de, pelo que eu calculei, 17 vezes a mais. Caramba. E como a gente no Brasil sempre nos espelha os Estados Unidos, todo o varejo, tudo que acontece lá, a gente vê o potencial de crescimento que tem o Brasil, né? Então, quando eu falo esse 17 vezes mais, os Estados Unidos não é 17 vezes maior do que o Brasil, claro, mas em números de franquias ele é. Então a gente está cada vez mais caminhando para diminuir essa desproporção, né? Então, com certeza, as franquias no Brasil estão crescendo quando se unem assim e todo mundo pensa pelo bem maior. Sim, isso é uma verdade, né, Léo? Um ponto muito importante, né, quando uma pessoa decide entrar nessa jornada empreendedora, né, ela tem dois caminhos, né? Ela botar a cara, desbravar, isso é muito do espírito do empreendedor brasileiro, fazer aquele trabalho do zero até que ele dê certo, né, essa resiliência. E o mercado de franquias, propriamente dito, ele corta um pouco desse caminho, né? Então a gente percebe agora que estamos estruturando e expandindo, abrindo novas unidades, a gente percebe pela nossa jornada mesmo que a curva de aprendizado é muito mais rápida e, como você bem falou, né, o mercado de franquia do Brasil já é um mercado robusto, tem um amparo jurídico, uma associação por trás muito estruturada, né, um mercado muito promissor, mas ainda tem muito a ser explorado e tem muito a crescer, né? E tendo em vista tudo isso, o que você considera assim, o porquê para uma pessoa, uma família que busca, às vezes, um novo negócio, que busca empreender, às vezes é o sonho da pessoa, da família, né? Bota todas as fichas ali naquele novo negócio. Por que o mercado de franquia ele se torna uma opção extremamente promissora em relação a fazer tudo por conta, sozinho, bater a cabeça, etc? O que você considera aí? Acho que você já falou até o final da resposta. Você prefere andar junto com algumas pessoas que já fizeram algo ou bater a cabeça e ir tudo sozinho, né? O que acontece? Quando você tem uma franquia, a franquia, no caso ali, já teve um modelo testado e aprovado.
com certeza na sua e na nossa franquia, a gente já testou inúmeras coisas que não deram certo. E testou algumas coisas que deram muito certo e agora a gente quer replicar. Claro. Então também a gente também tem uma estrutura por trás que tem uma marca, tem uma história. Não é apenas uma empresa que está começando do zero. Então isso traz um apoio, uma segurança muito maior. Então a gente conhece inúmeras pessoas no nosso país que têm aquele sonho de se tornar empreendedor, de se tornar um empresário. E a gente pega alguns números do Sebrae que em torno de 80% das empresas que começam, em 5 anos, 80% quebra. É verdade. É um dado assustador para quem quer empreender. Imagina você falar, ó, você tem que estar entre esses 20 números. Tem 20% de chance de dar certo. E aí, se você pegar esse número e inverter para lojas de franchising, para negócios de franquias, esse número cai ao contrário. Ele é 20% só que fecha em 5 anos. E os outros 80% continua andando em 5 anos. Legal. Por causa disso, tem um modelo testado, aprovado, você tem um suporte, você tem pessoas que vão estar te auxiliando para que você não quebre, para que você tenha um sucesso, né? Você não precisa criar uma marca do zero, você já tem uma estrutura e, principalmente, produtos, já vai ter tudo bem desenhado. A pessoa que quer começar do zero, ela tem que literalmente ser do zero, ela tem que pensar o produto que ela vai comprar, ela tem que pensar na marca que ela vai fazer, ela tem que treinar da maneira dela, os vendedores, a equipe dela, tudo isso que num modelo de franquia já vem tudo pronto para a pessoa que está empreendendo. Fora todas as tecnologias, os investimentos que tem por trás, né, que basicamente a franqueadora entrega isso estruturado, né? A gente tem um modelo de negócio parecido, né? Estamos no setor de casa e construção, que é um setor extremamente promissor aí em relação ao mercado brasileiro, é um dos setores que mais cresce, né? Eu queria que você contasse, você que tem mais tempo nesse setor, hoje um pouquinho da Anjos atuando nesse setor, o que vocês enxergam, digamos, dos avanços aí desse setor da casa e construção, quais são os maiores desafios? A gente trabalha com públicos altamente exigentes, geralmente quando a gente entrega os nossos produtos é o sonho da casa própria, é o sonho do apartamento próprio, então o nosso consumidor final lá na ponta, a gente está mexendo com uma das coisas mais sérias de um ser humano, que é o sonho dele realizar aquilo, né? Então me conta um pouquinho mais como que vocês exploram isso, como que vocês conseguem atender as expectativas. Você comentou, a gente tem similaridade a casa e construção, mas mais do que isso, a gente atende um público, digamos assim, um público A, B, um público A+. E esse público é muito mais exigente, né? Então, eu sempre comento com os meus franqueados, com os gerentes, vendedores, que a gente precisa fazer um atendimento perfeito para ele. Mais do que isso, não adianta somente ter o produto excelente. A pessoa quer um atendimento especial, ela quer algo diferente. Porque a gente não é o produto mais barato do mercado, né? Sem dúvida. Mas a gente tem que se posicionar como o melhor. Então eu falo, ou você quer vender o preço ou você quer vender valor. E quando a gente sabe o nosso posicionamento real, a gente para de ter essas discussões, porque lá está mais barato. Não, mas você quer algo que eu te entregue, que não vai te dar problema, que você realize o seu sonho e realmente você se identifique com aquilo, aí a gente consegue sair daquela curva que está o que todo mundo fazendo. Então, acho que o grande diferencial é você saber o seu posicionamento. Eu falo sempre, você quer vender preço? Tá bom, você vai ter que ser um atacadista, vai ter que ser o maior, vai ter que comprar super bem, vai ter que ser coisa de milhões. Agora, eu quero criar valor. Se torna muito mais fácil, mas você tem que ter os seus diferenciais competitivos bem alinhados, seus, junto com a sua equipe. Muito bom, Léo. Um outro ponto também que está muito associado a isso, é um desafio que nós temos, né, bem próximo, é um processo extremamente verticalizado, né? Desde o desenvolvimento do produto, a fabricação, a distribuição, a entrega e depois, obviamente, todo o processo comercial ali para o nosso franqueado, instruir ele como ele faz o atendimento, como seguem esses padrões, né, de atendimento para performar de acordo com o que a gente, como franqueador,
tem por visão, né, tem por definição, e esse desafio num país de uma geografia altamente complexa e grande, né, é um desafio enorme, né? Hoje, para quem não sabe, a Anjos tem mais de 300 unidades aí em todo o Brasil e até fora do Brasil, né, Léo? Eu vi que vocês fizeram a primeira convenção internacional ano passado, né? Foi bem legal acompanhá-los. E tudo isso é um desafio muito enorme, né? De você desde desenvolver, produzir, distribuir e treinar. Me conta um pouquinho mais como que vocês dão conta aí de tudo isso, cara. A gente fala, né? É equipe, né? Você precisa ter pessoas boas no seu time. É isso que faz a diferença. Porque eu sozinho não vou conseguir fazer nada. E a gente hoje está com 270 lojas implantadas, né? Abertas, operando. E temos mais 70, 80 unidades que já foi feito contrato de franquia, já foi paga a taxa de franquia e vamos inaugurar aí nos próximos anos. Então, assim, eu diria que é um trabalho que a gente vai cada vez mais se especializando. E aí, no ano passado, retrasado, a gente falou, por que a gente não começa a ir para a América Latina, né? A gente está muito próximo aqui, se a gente pensar assim, estrategicamente, a gente está mais próximo até de um Paraguai do que para o restante do Brasil. Do que no Nordeste, né? A Argentina também. Então, o próprio Nordeste é mais longe para o Nordeste do que para a nossa loja do Chile. Para a nossa loja do Chile, de Montevidéu, Assunción, tudo. E aí agora, esse ano, a gente vai startar mais uma operação também na Argentina. Então, cada vez mais a gente vai crescendo. Já tem negociações para Colômbia, já tem outras negociações para Panamá, para as Guianas e também um futuro aí, já é um sonho também, já tivemos conversas que não deu andamento para Portugal e para os Estados Unidos, mas com certeza é questão de tempo, né? E a gente só precisa estar bem preparado. A gente já viu que nosso produto se encaixa e com certeza a gente vai fazer um trabalho bem feito. E vamos buscar bons parceiros, que isso que faz o grande segredo do negócio dar certo. Como a gente estava falando anteriormente aqui, mais importante do que a cidade onde a pessoa vai operar é quem vai estar operando. Exato. Mais importante é onde, é quem está dentro dessa operação. A gente sempre fala na Laguna, então são 3 P's aí importantíssimos para o sucesso, né? O primeiro P são as pessoas que constroem, vai muito do que você falou, né? Que constroem e fazem todas as etapas e toda a operação que tem por trás de simplesmente entregar os nossos produtos. E, obviamente, a experiência da visão, da direção, dos fundadores de cada negócio para desenvolver os seus outros 2 P's, que são os produtos e os processos para aquilo tudo funcionar, né? E ter escalabilidade, né? Porque isso aí é muito uma visão pessoal minha, é um orgulho muito grande. Eu conheço a trajetória de vocês há muitos anos e visualizar aí uma empresa aqui do oeste do Paraná que saiu de uma operação local e vai para o Brasil inteiro, América Latina, já está visando outro continente europeu, um orgulho muito, muito bom aí para todo o Paraná e é legal de ver esse crescimento, o impacto que vocês trazem na vida de milhares e milhares de pessoas, diretamente, indiretamente. Eu acho que isso é um legado que teu pai vai deixar para você, você com certeza, teu pai e tua mãe, né, claro, você com certeza vai levar isso para frente e é muito bonito ver essa história sendo realizada. Então, era isso que eu queria dar também de feedback para vocês. Obrigado. Eu acho que o mais difícil já foi feito, né? Acho que pelos nossos pais já começaram a empresa, já criaram um nome, já criaram uma identidade, já estão renomados, né? Mas agora também a gente tem um caminho muito duro pela frente, que é escalar, né? Agora, assim, beleza, chegamos até aqui, agora para fazer o próximo passo. A gente começou ano passado o conselho da empresa, né? E o nosso conselheiro, que é o Carlos Zilli, ele foi da Imaginarium, da Hering, ele até vendeu a Imaginarium para um fundo gigantesco. Então, assim, e hoje ele faz conselho de empresas que faturam 2, 5, 10 bilhões por ano. Então, empresas gigantes. E ele falou, a nossa meta aqui na empresa é se tornar uma empresa bilionária, uma empresa que vai faturar 1 bilhão no ano. E para a gente fazer isso, o que a gente precisa mudar? Então, a gente já está se estruturando para essas coisas
contratou cargos, como a gente falou, estruturamos direção de marketing, gente de gestão, já estruturamos uma contabilidade totalmente diferente. Então, tudo isso a gente vai agregando pessoas com grandes experiências, que uma vez a gente falava, pô, essa pessoa é cara, mas assim, cara até que ponto? Exato. Se ela entregar o que vai fazer, a empresa vai crescer muito. Então, tudo isso a gente precisa estar complementando dentro da empresa para parar de ser uma empresa pequena, média, para se tornar uma empresa grande. Exato. E aí a gente precisa... O jogo é outro, né? Exato. É mais ou menos assim, você está começando a jogar a Série A. Tem aqueles salários altíssimos, o negócio, o buraco é mais embaixo, é muito diferente, né? Mas, se você quer jogar a Série A, você vai ter que ter as melhores pessoas do seu lado. Exato. Também. Os desafios são diferentes, né, Léo? Quando você tá... A gente percebe, assim, ao longo das trajetórias nossas, até de vida do lado pessoal, né? O desafio que você tem numa fase é totalmente diferente da outra. As pessoas que caminham com você, o que você faz, que são os processos, são totalmente diferentes, né? E pegando esse gancho aí, qual que é o grande sonho do Leonardo aí? Para onde você quer levar a Anjos? Você comentou que tem um desafio, o jogo é diferente, quer chegar aí em cifras bilionárias, mas qual que é o grande sonho em número de lojas? Que legado que você quer deixar aí para as próximas gerações? Acho que isso a gente tem um sonho em comum, tanto eu quanto meu pai, que foi, à primeira vista, os dois falaram a mesma coisa sem se combinar. Que legal. É as 1000 lojas. A gente fala, a hora que tiver 1000 lojas, a gente está mais realizado. Então, que legal. Aquele chamado sonho grande, né? Então, a gente vai chegar lá. Assim, depende, vai ter muitos tropeços, vai ter muita dificuldade no meio do caminho, mas a gente sabe que a gente já chegou, não chegamos à metade ali das 500 lojas, mas a gente já chegou na metade do trabalho, digamos assim. Exato. Agora a gente precisa estruturar esses processos. Vou até te contar uma coisa que muita gente não sabe, principalmente para você que está começando franquias, que dentro das franquias falam nas maldições. Tem que tomar muito cuidado. Tem a maldição das 30 lojas e a maldição das 100 lojas. O que acontece? Uma franqueadora, quando está chegando até 30 lojas, quem que toca a franqueadora? É você. É você e o seu gerente que toca tudo. Então, você conhece todo mundo, você conhece tanto os franqueados, gerentes e vendedores das equipes, conhece tudo que está acontecendo na operação. Quando passa para 30, para 40, 50 lojas, não tem mais como você estar em todas as lojas e não tem mais como você conhecer todas essas pessoas que trabalham junto com os seus franqueados. E com o passar do tempo, você vai vendo que você vai perdendo essa proximidade. E o que precisa, que muitas empresas não fazem? Precisa fazer um investimento que não se paga a curto prazo, vai se pagar a longo prazo para você sair da franquia pequena para se tornar uma franquia média acima de 30 unidades. E quando você chega em 100 unidades? Aí essa outra dor de cabeça, que aí você já não conhece mais nem todos os franqueados, que antes você se chamava por nome, você vai fazer uma convenção, você vai falar, quem que é essa pessoa? Porque você não lembra, você sabe que já conversou, mas você não lembra de nome. E aí, mais do que você ter os seus gerentes chaves de cada setor, você vai ter que ter, eles vão ter que formar uma equipe para dar suporte. Então, por exemplo, no marketing, a gente tem 10 pessoas de marketing dentro da empresa, 12 pessoas. Hoje, no setor de compras, de produtos, tem 5 pessoas tocando esse setor. De arquitetura é 2. Então, assim, os próprios gerentes vão ter que formar mais pessoas para estar conversando com os franqueados. Então, a estrutura vai crescendo. E aí eu já vi muitas empresas, é inacreditável, que chega ali 30, 40, volta um pouco o patamar. Passa de 100, 120, 150, volta para 70, 80 franquias. Por quê? Porque não consegue fazer esse giro. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas que acontecem, porque você precisa fazer uma inversão na sua empresa. Quando você vai passar de uma empresa pequena para média, terão algumas dificuldades, de média para grande, outras dificuldades. Né? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O mais impactante disso é perder a qualidade, né? Eu sempre falo, é algo que, para mim, é inegociável, não faz sentido nenhum você ter um número de lojas com uma qualidade diferente, né? A gente admira as grandes redes, como o caso da sua,
que você sai de uma unidade, vai para outra e tem uma padronização de atendimento, um fit cultural com cada franqueado, com a visão da franqueadora. E isso traz uma certa segurança para o consumidor, né? Ele vai saber que aquele padrão vai ser estabelecido, aquele nível de qualidade, aquele nível de produto vai ser estabelecido em qualquer unidade que ele pisar. E diferente de algo que você cresce desordenado, é um contraste muito grande, isso é um prejuízo muito grande para o consumidor também, né? Franquia, acho que se fosse para falar alguma coisa, a palavra similar seria padrão. Então não dá. Se você for no McDonald's nos Estados Unidos, for no Brasil, for na China, eles mudaram apenas um tempero diferente lá que o chinês come. Exato. Mas se você olhar, o hambúrguer é exatamente o mesmo. Tem a mesma quantidade de alface, a mesma quantidade do hambúrguer, tudo igual. Então, você precisa manter esse padrão. Porque senão, se você começar a dar liberdade muito para as pessoas, cada um vai fazer do seu bagunça, jeito, né? E vira uma bagunça. Até o filme, para saber um pouco de franquias, é Fome de Poder. Eu indico todo mundo muito já bom deve ter assistido, que conta a história do McDonald's. E você vê assim, o que fez acontecer o McDonald's? Não foi os irmãos McDonald's. Eles seguiram um padrão, mas teve o Ray Kroc que impulsionou, que tocou a operação para frente. Então, às vezes não adianta você ter o melhor projeto do mundo se você não souber tirar do papel, né? Exato, não souber escalar, né? Muito bom, Léo. Vamos encerrar com uma pergunta final aí. O que você espera para esse grande ano que está iniciando agora? Estamos gravando aqui em janeiro de 2026. É um ano com inúmeros desafios, é quase que um cenário de guerra para nós, né? Muitos feriados, Copa do Mundo, ano eleitoral. O que você tem para nos falar aí de estratégias que vocês estão desenvolvendo aí para contornar toda essa turbulência que vamos viver? E qual que é a expectativa, tanto da rede de vocês, quanto das franquias em geral aí pela BF, que você está como diretor? O que seria a expectativa aí para este ano? Eu vou falar assim, se é uma dica que eu posso falar para todo mundo, olhe para dentro da tua empresa, não fica olhando para o cenário externo. Que você vai mudar o jogo olhando para dentro, não para fora. Não vai ser um ano fácil, vai ser desafiador se falar, porque vai acontecer isso, político. Cara, não muda nada. Eles mais atrapalham do que nos ajudam, mas a gente tem que olhar para dentro, porque eu tenho certeza que tem muita coisa dentro da sua empresa que você pode fazer diferente e que você vai ter um resultado totalmente diferente. Então, a gente precisa olhar para dentro. É um ano que não tem que ficar ligando porque vão falar de política, porque vai ter Copa do Mundo, porque vai ter feriado. A gente tem que pensar dentro da nossa empresa. O que eu estou fazendo que eu poderia melhorar? Eu escutei uma vez a frase do Arthur Greenbaum, que é o CEO do Boticário. Ele falou, dentro da minha empresa eu tenho inconformismo positivo. O que seria isso? Tudo que está bom pode ser melhorado. Em time que está ganhando, eu mexo sim. Então ele sempre falou, o que eu estou fazendo daqui, que eu fiz daqui para trás, às vezes não vai ser que vai me levar daqui para frente. Então você precisa estar olhando para a sua empresa, o que você pode fazer de diferente. Que aí você, focando na tua empresa, você vai crescer, com certeza. Eu falo sempre, né? Tem grandes supermercados que acabam quebrando, tem uma pequena mercearia na cidade que vira um gigante atacadista, uma grande empresa. Farmácia, a mesma coisa, loja de roupa, a mesma coisa. Em todos os ramos, sempre vai ter alguém crescendo e alguém quebrando. Exato. Tudo depende da gestão de cada um. Exato. Muito bom, Léo. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E, mais uma vez, muito obrigado, Léo. Desejo todo sucesso, um excelente ano para você e para toda a família da Anjos. E vamos se encontrar mais vezes aí pela BF. Obrigado, Richard. E contamos contigo lá na BF. Vamos aprender todo mundo junto. Obrigado. Um abraço. Até mais, pessoal.